Olá, eu sou o Adilson, trabalhador voluntário da Associação Espírita Lauro Machado, e graças a Deus estamos reunidos aqui novamente para transpormos o Evangelho segundo o Espiritismo para todos. Na verdade, a gente vai ter um diálogo sobre a vantagem de conhecer um pouquinho mais, né, sobre as parábolas de Cristo, que nos ensina tanto, nos traz tantos sentimentos, né? Então, nós vamos desenvolver hoje no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que vem como título A Fé que Transporta Montanhas. Então, o subtítulo que nós vamos abordar hoje é a parábola da figueira seca. Eu vou ler para vocês o desenrolar da parábola, depois nós vamos explicar todinho o que é útil para nós, né? Vamos sempre tirar um estudo da parábola de Jesus, né, para nós, como sempre. Então diz aqui no Evangelho: E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte: Tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Então a parábola ela é bem curtinha, né? E traz ensinamento para nós que, como sempre, né, as parábolas de Jesus nos indicam a verdade, a salvação, a paz, a tranquilidade, né? E os exemplos de agonia que traz também, né? Que a gente tem que se curar, curar com as lições das nossas paixões. Ele começa assim: teve fome, né? Então Jesus, quando procura a gente, nós seres espirituais, a todos ele leva a sua ordem de paz e amor. Ele procura o quê? Para nos trazer a boa nova, para nos trazer o alimento ao coração. Então, é lógico que nós estamos usando aqui a parábola da figueira seca, uma árvore, né, a figueira, como demonstração de um ser vivente. Então, Jesus foi até a figueira e ela estava frondosa, bonita, com aparência boa, né? Estava mostrando ser bem intencionada, bem frutificada, né? E quando Jesus se deparou com a figueira que estava sem frutos, só tinha folhas, e era frondosa e só tinha folhas e folhas, ele ficou assim pensando: poxa, né? Demonstrou aos discípulos até uma certa ira, né? Mas não foi ira. E na verdade ele demonstrou, ele estava ali afirmando que a figueira naquele momento não estava pronta para servir ninguém ali necessitado. A fome que tinham era material, mas Jesus diz a fome espiritual, né? A fome que você tem, não ter uma bagagem, informações para passar o que você sabe. O que você significa naquele momento. Aí então Jesus amaldiçoou a figueira e foram embora. E como Pedro, depois observando tudo na volta, ele falou: Poxa, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste secou, né? Então por que secou? Porque todo aquele que não cumprir a lei de Deus vai se resignar e vai optar por um final mais triste, né? Não definitivo, mas vai sofrer as suas aflições e as suas amarguras das suas escolhas. Então a figueira, na verdade, é o símbolo do que nós somos, né? Nós, em geral, que eu digo, o servo de Deus que nós devemos ser para expandir o Evangelho na Terra. Ele fala assim para nós, né? Que nós devemos sim
sermos íntegros perante Deus. Porque Jesus, diz aqui, né? Jesus foi ao encontro da figueira, o mesmo faz conosco todos os dias. Então, quando ele foi até a figueira e estava com fome, ele não estava exatamente com a fome de comer algo, de comer o figo, mas ele estava com a fome de saber o que você precisa saber, né? De passar para você o interesse da nossa renúncia para as coisas do mundo e se intercalar com as coisas espirituais. Então, quando Jesus vem até nós com o nosso pedido, é claro, porque sem permissão ele não vem assim atropelando, não vem impondo, né? Jesus ele está do nosso lado sempre, mas com nossos protetores que nos guiam para o caminho certo. Então, quando Jesus chega até nós, ele quer que nós estejamos preparados, o coração preparado para receber a flor que vai frutificar, né? Ou até mesmo receber a muda que vai ser plantada no nosso coração, que um dia vai florescer e vai frutificar, né? Então, isso que é interessante nós pensarmos, que sempre Jesus nunca nos abandona, né? Nunca vai nos abandonar, porque ele sempre vai estar disposto e de prontidão para realmente nos aliviar nossos pensamentos e deixarmos que nós sejamos protagonistas, né, de todo o nosso porquê de viver, né? Nós estamos aqui com um propósito. Ele continua dizendo assim: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas apresentam o bem, mas nada produzem de bom. Olha, como é interessante essa passagem, porque não adianta, que nem a figueira, né? Figueira bonita, frondosa, cheia de folha, mas o que tinha ali? Não estava aparentando, só estava aparentando o bem, né? Mas não tinha fruto, não tinha a essência do que nós precisávamos, do que ele precisava ali. E do que ele precisa? Ele precisa da nossa compaixão, do nosso amor, do nosso conhecimento pela palavra, da aplicação da palavra de vias de fato, né? E nós temos que crer que esse fruto tão valioso é o fruto da misericórdia divina com amor, que nós vamos passar para nossos irmãos com propriedade espiritual, com ganância de ser feliz, a vontade, a exuberância de estar sempre ao lado de Deus. Oferecer nossos frutos é uma dádiva maravilhosa, porque nós temos a oferecer um fruto que um dia foi a flor, né? E se floresceu, é porque nós realmente despertamos-nos para curiosidades espirituais, para a verdade de Deus. Então, quando Jesus bate na porta da gente, ele quer saber se você está querendo abrir a porta, não no sentido material, mas sim as portas do seu coração, as portas da libertação do espírito, né? E ele continua aqui, ó, quais são os frutos dignos de arrependimento, né? Então, o fruto do espírito é a paz, é a paciência, é a fé, é o amor, é a alegria, é a bondade, é a doçura, a benevolência e o domínio em si. Todas essas coisas boas é o fruto do Espírito bom, né? Você tem que estar bem apresentável, mas bem apresentado perante Deus é você estar com os frutos na mão, de coração aberto, para oferecer todos esses sentimentos que eu falei para vocês agora, né? Paz, paciência, fé, o amor, enfim. Porque nós temos que estar adeptos a tranquilizar o Espírito que vai nos procurar. Sermos árvores frutíferas, mas árvores poderosas, não para aparecer belas perante o cenário, não para se exaltar perante os nossos irmãos, mas sim falar da palavra, mostrar que o fruto é bom, que ele faz bem, que é saudável. Quando nós comemos uma coisa
algo que é saudável, não nos faz bem? Então é isso que Ele quer. Jesus, Deus, quer de nós que nós sejamos árvores frutíferas, que sejamos bons para produzir bons frutos, para levar o bom para frente, né? O bom no coração de todo mundo, trazer a tranquilidade. Mas diz aqui também, né, no próximo etapa, a criatura falha. Somente vive de aparências, nada revelam ao coração, palavras sem proveito nenhum, com poder e não usam para a construção moral. Então, são pessoas, a criatura muito falha, que ela só olha para si mesmo. Temos exemplo aí dos nossos fariseus do ano passado, né? Os donos da lei, da sabedoria, cheios de soberba, criaturas muito falhas, né? Que experimentaram o poder e sucumbiram com o poder, né? Em nome de Deus, eles falhavam, eles pecavam, eles idolatravam, eles ruíam o amor de Cristo na terra. E que eram pessoas somente de aparências, né? E você viu o coração do que eles falavam, eles não cumpriam, eles revelavam um coração que não tinha nada de a ver com a palavra divina, com a verdade de Deus, né? E acabavam falando, né, de palavras que não tinha proveito nenhum para a natureza divina, para as pessoas que estavam escutando. Eles só queriam salvaguardar as condições materiais deles. E eles tinham muito poder e usavam para a construção, não usavam para a construção moral, né? O poder que eles tinham é para a construção material mesmo. E infelizmente foi dado o poder para esses espíritos para eles serem melhor, serem na terra o que eles não tinham sido ainda. E sucumbiram, porque eles pegaram o poder que eles tinham para ter, né? Ter cada vez mais, não ser de Deus. Ser é melhor do que ter. Ser cristão, ser digno de estar aqui, ter gratidão, ser feliz na terra, estar sempre com Deus. Principalmente se nós ocupamos uma posição de elevado situação, que movimenta massas, né? Que você tenha a oportunidade de estar em evidência, que você tenha a grandiosidade e a permissão de Deus para estar ali e não aproveitar, né? Isso que é muito triste, você não aproveitar aquele presente, né? A palavra já fala, presente não é futuro nem passado, o presente é um presente e é um presente de Deus, o presente de Deus que nós temos hoje. E vamos continuando. Não estamos aqui para desmerecer as folhas das árvores, né? Pois este momento é a preparação para os seus frutos, mas não fique somente na teoria. Então, o que ele diz para nós? Sim, sinta-se belo, fica belo, resplandeça, cresça, mas não fique só quando você atingir a maturidade da sua beleza, do seu esplendor, ficar somente nessa circunstância de se sentir maior, de se sentir o mais belo, né? Sem conteúdo, você vai ficar somente enfeitando, né? E ficar na teoria também é só você estar ali, né? É como se fosse uma estátua mesmo, né? E um computador, né? Que fica falando para você, fica lendo para você, fica te mostrando tudo que você não sabe, mas de forma que não seja egoísta, né? Quando nós procuramos hoje alguma informação na mídia, se você tiver de fato situado, sintonizado, eu digo, né, com a espiritualidade, você vai procurar coisas boas. E você vai procurar onde tem informação para coisas boas, né? Já pensou que triste você procurar num irmão que se diz cristão
a palavra, a verdade, a salvação, o conforto, e ali você não encontrar nada, nada tem ali de conteúdo bom, né? Você está pronto para fazer o bem, mas não sabe, não quer, não tem tempo para fazer o bem. Então isso que é uma falha grandiosa, nós sermos essa árvore cristã que Deus nos deu as raízes e vida, e não servimos os nossos frutos porque não temos nossos frutos. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. A fé que realmente é fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Por que o nosso título, A Fé que Transporta as Montanhas? Porque a nossa fé, disse Jesus ali, né, no começo do nosso texto, se você tem força de coração, fé, você transporta os seus problemas para o lado. Você desloca as situações de aflições e segue em frente. Aquilo não vai te perturbar, aquilo não vai retardar o seu caminho, não vai te atrapalhar. Foi colocado ali para você realmente dar uma pausa e verificar o que está sendo feito e pensado naquele momento. Mas só para isso, puro aprendizado. Não é para você se revoltar, não é para você se melindrar, não é para você ficar se sentindo a pior pessoa do mundo. Como quem diz assim, poxa, só acontece comigo. Não, Deus é justo. Ele dá o fardo merecido, o fardo que nós merecemos hoje. Apenas isso, somente isso. Ele não vai castigar-nos e também não vai sobrecarregar-nos nós. Porque ali está o quê? A verdade divina, né? Sem punições. Temos que lembrar que nós criamos as nossas imperfeições e arcamos com o problema de curar essas imperfeições. Então, se hoje nós não somos essa árvore que ainda não está dando frutos, procuremos o adubo necessário para essa requisição, né? Aquisição, porque aí você vai estar molhando esse solo, né? Fertilizando essa árvore que é o seu coração. E é muito importante nós pensarmos que tudo, né, que hoje é revelado a todos que querem ver a luz divina e verdadeira, nós procuramos o quê? A nossa doutrina espírita, que ali está a nossa revelação, o nosso esclarecimento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa árvore, é a nossa figueira, mas não a figueira sem frutos. É a figueira frondosa que está ali, cheia de frutos, e está ali disposta a servir-nos, para nós saborearmos, nos banquetearmos com a verdadeira palavra de Deus. É bacana essa ligação que se faz com a árvore, né? Com os frutos, com a vida da árvore, com a manutenção da árvore, né? Isso nós temos que sempre comparar, principalmente nessa parábola, que está havendo uma interligação muito forte com a criação de Deus, que é a árvore, né? Que tem vida, e nós também somos cheios de vida. O nosso coração, o nosso corpo, o nosso pensamento, enfim, somos seres viventes. Por isso que hoje nós estamos comparando a uma árvore, né? Mas aí nós temos que ver a situação que está nessa árvore. Se está sendo bem regada, se está sendo bem assistida por nós, né? Porque é muito importante nós termos a vivência e a utilidade de saber qual que é o nosso compromisso, qual que é a nossa missão para com Deus hoje. Se nós só estamos vivendo de aparência, de beleza, né? Se nós estamos dando o alimento certo para nosso espírito, e qual que é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus nós temos utilidades, né? Que quando nós sentimos fome, como Jesus sentiu, os apóstolos, você chegar e procurar o lugar certo onde tem o alimento certo, né? O alimento que vai nos purificar, que vai nos levar ao amor para a obra divina. E nesta parábola, né, o alimento que ali estava, né,
quer dizer, que não estava, né, fez falta para as pessoas que estavam ali, porque elas ficaram com fome e ficaram decepcionadas. É a mesma coisa quando Deus nos olha e vê assim, poxa, eu estou dando tanta oportunidade para o meu filho, para ele seguir o caminho que ele quer, mas procurar coisas boas, e ele, no entanto, não está fazendo certo. Ele está perdendo tempo para uma coisa que ele vai ter que fazer e não está conseguindo agora. Por isso que nós temos encontros, oportunidades, e essa oportunidade de hoje estarmos juntos aqui falando sobre isso já é um despertar para nós procurarmos esse fruto bom, né? Você não vai procurar um fruto ruim numa árvore boa e nem vai procurar um fruto bom numa árvore ruim. Então nós temos que procurar a árvore certa, ou seja, o irmão certo, o local certo, a palavra certa, o livro certo, né? A frase certa. Então nós estamos aqui para frutificar, né? Mas para frutificar, nós temos que cuidar dessa mudinha, né? É a mudinha mesmo que está ali, ó, pequenina no nosso coração. E nós temos que sempre fazer com que esse fruto vingue, que seja comestível e dê para doar para todos, né? Em abundância. Não vamos só fazer que nem no começo foi falado, né? Se preocupar com a beleza, a fragrância da árvore, a exuberância da árvore e chegar nela e ver, poxa, só tem beleza, só é bonita. Não, o mundo está cheio de pessoas bonitas, lindas, né? Principalmente na internet, que elas vivem o aspecto da beleza, o aspecto da materialidade e mostram a perfeição inexistente. A perfeição existente existe sim, mas tem que existir no coração. Se a pessoa não tiver de bem, de coração aberto, pronto para ser um ser espiritual digno, ela nunca vai alcançar a felicidade neste mundo. Por isso que fala muito que a felicidade não é deste mundo, né? Porque nós não estamos preparados para ser totalmente felizes aqui. Nós vamos ter momentos de alegria, momentos de satisfação. Mas se esses momentos de satisfação forem baseados só na materialidade, nós não vamos ser essa árvore frondosa da fé divina, consagrada por Deus, né? A esperança que Ele tem em nós, em cada um de nós, é que nós nos transformemos e nos recuperemos dos nossos tombos, dos golpes que tomamos. E os golpes nós podemos patrocinar a cada instante, ou não patrocinar nada de ruim. Simplesmente cedermos o nosso fruto para quem necessita. Mas para isso temos que estar munidos de saúde espiritual, de vontade, de ter a capacidade de ser melhor, não ser melhor do que nossos irmãos, mas ser melhor para Deus, estarmos sempre ali apostos para quem precisar, quem chegar em você. Olha que bacana quando chegar em você e falar assim, poxa Dilson, eu estou precisando de tal coisa, ou simplesmente eu estou precisando conversar, eu estou precisando desabafar. Olha que bacana. Então essa é a oportunidade divina, maravilhosa, é nos detalhes que está a glória de Deus, nos pequeninos detalhes de nossas atitudes, de nossos pensamentos e de nossos atos. Vamos ser instrumentos de Deus. Vamos ser árvores frutíferas, árvores frondosas, bonitas, sim, porque não? A beleza também é bacana, porque chama atenção, mas vamos chamar atenção não só pela nossa beleza, mas sim pela beleza interior, pelo nosso tipo de conversa, que o coração fala, né? A gente fala do que o coração está cheio. Então, quando o coração fala pela nossa boca, é uma glória divina, mas tem que estar com frutos, né? Aquela árvore lá dentro tem que estar bem cuidadinha, porque senão nós não vamos ser um instrumento valioso do Senhor. E eu peço todos os dias para Deus, faça de mim teu instrumento, Senhor, que o que precisarem de mim, que cheguem até mim, traga até mim, ou que eu vá, não vou ficar esperando. Não devemos ficar esperando a nossa boa vontade, é procurando também que encontramos. Eu saí da minha casa e fui trabalhar na casa espírita. Por quê? Porque eu estava com sede de conhecimento e também eu queria ajudar, eu queria saber para que eu preciso, o que eu era suficiente para alguém, se eu era necessário para alguém. E acabei sendo, olha que bacana.
Isso é legal, você estar ali sempre sendo um veículo, uma alternativa para alguém, né? E isso é muito importante. É você deixar o egoísmo de lado, sua vaidade de lado, pegar um pouco do seu tempo. As pessoas falam que não tem tempo. Só se escuta isso hoje em dia. Eu não fui porque eu não tenho tempo. Eu não vou porque eu não tenho tempo. Não dá, para mim não dá, não tem tempo. Poxa, a gente tem que abster de algumas coisas e abraçar outras causas nas nossas vidas, né? E para isso que estamos aqui, para ser útil para Deus. E para viver também. Eu nunca deixei de viver. Eu continuo sendo feliz, mais ainda, porque agora eu, além de doar um pouco de mim, eu sei para que eu sirvo para algo, né? Eu não sirvo só para mim. E isso é legal, você não ter esse egoísmo, esse orgulho exagerado. E é bacana a gente pensar também que todos nós temos esse compromisso, não é só os espíritas, né? E o espírita principalmente porque para nós é revelado todo esse esclarecimento. Então, por que nós vamos nos abster de fazer algo? Devemos facultar, sim, o amor de Cristo na Terra. E nós sabemos disso. Então, quanto mais você sabe, mais você é leviano com a palavra de Deus, mais você peca, mais você fica em dívida, em débito com você mesmo, né? E a tristeza de Deus vem por nós, né? Mas não somos castigados. Nós criamos a situação e nos castigamos. É decorrência dos nossos próprios atos. Então vamos fazer o bem, né? Vamos ser de Deus, realmente filhos legítimos, irmãos de Jesus, para que nós possamos pelo menos conseguir 1/10, 1% do que Jesus conseguiu na Terra. Se nós conseguirmos um pouquinho já está bom. Só de pensar, ter o pensamento bom e dissipar o amor, fazer o bem, não só com intenção, mas ser bom de coração, aplicando o amor de Cristo, aí sim, vamos ser felizes de verdade. Então o segredo da felicidade é esse. Então é bacana a gente sempre estar pensando que esses ensinamentos dessas parábolas e tudo é muito bom porque a gente está sempre alerta às verdadeiras fontes de energia, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero agradecer de coração aberto a todos aqui, que todos tenham uma semana maravilhosa. O que eu puder fazer, que Deus me traga e que eu busque também todos os dias, que estamos aqui para ser irmãos realmente verdadeiros e que Deus nos abençoe sempre e que a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus.